Olá, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma parte da palavra para vocês, cujo tema é lições para uma oração eficaz. A própria Bíblia diz que nós oramos e não recebemos porque oramos errado. E há alguns dias atrás o Senhor ele me deu essa palavra. Ele realmente abriu a minha mente para como devem ser feitas as nossas orações e como a gente deve seguir a partir do momento em que a gente pede, como pedir, o que fazer durante esse processo de espera e como finalizar esse processo após receber aquilo que pedimos ou aquilo que o Senhor gostaria de entregar a nós. Essas lições são formadas por 4 tópicos. Nós vamos falar bastante sobre Davi. Ele tem grande influência quando a gente fala de como fazer uma oração de forma eficiente, mas eu vou trazer alguns outros versículos também, alguns outros personagens bíblicos que fizeram de uma forma linda esse processo. Falando de Davi ele foi um homem que desde a sua adolescência ele já se destacou aos olhos do Senhor. Ele era um bom pastor de ovelhas do seu pai aqui na terra, então automaticamente ele seria também um bom líder para os filhos de Deus em Israel. Mas Davi, ele não era santo, ele não era imaculado. Davi, ele era temente a Deus, mas assim como nós, Davi, ele também pecava. Ele servia a Deus, mas ele adulterou, por exemplo. Ele amava a Deus, mas ele mandou o seu amigo para a morte. Mas Davi ele não permitia que as acusações dos inimigos o impedissem de se achegar a Deus, seja através do clamor de arrependimento sincero ou súplicas de perdão. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele ouvia e respondia às orações de Davi. E através das orações de Davi, a gente pode aprender algumas lições sobre como orar a Deus de uma forma um pouco mais assertiva, já que, como eu disse no início, a própria palavra de Deus nos diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 3. E a primeira lição que eu aprendi é: apresente o seu problema ao Senhor. É comum só falarmos com Deus sobre o que nós estamos sentindo, sobre aquilo que nos aflige, quando a gente já não aguenta mais. Porque a gente pensa, mas Deus já sabe, Deus está vendo, e ok. Embora Deus esteja vendo, Ele se agrada de ter uma boa conversa conosco, onde nós mostramos a Ele, sem ressalvas, os nossos medos e angústias. E nos mostramos, então, vulneráveis e totalmente dependentes do agir do Senhor. E temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que apresentaram em oração a Deus os seus problemas e foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Davi, ele relata em diversos salmos, e aí eu quero deixar aqui para vocês 2 que eu peguei de exemplo, que é o Salmo 25, versículo 18 e 19, e Salmo 31, versículo 9 e 10. Ele relata então a fúria dos seus inimigos contra sua vida e contra Israel. Ele relata ameaças de morte, ameaças de violência. Ele fala sobre a sua alma estar abatida, estar angustiada. E fora Davi, a gente tem um outro exemplo maravilhoso, que é Ana. Em Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 10, nós temos a oração de Ana. Ela vai ao templo e ela clama ao Senhor, sem voz, apenas com o mexer dos seus lábios, e ela faz um voto com o Senhor para que lhe dê um filho. Ela queria um filho, ela sentia que precisava de um filho para ser herdeiro do seu esposo. E é claro que Deus sabia que o coração de Ana desejava esse milagre. Ela se queixava disso, ela comentava sobre isso com o seu esposo, mas ela precisava falar para quem realmente poderia fazer o milagre, que era Deus. E Deus, ele se agrada em agir quando a situação ela é difícil ou até mesmo impossível para nós, porque aí a glória é toda dele, certo? A segunda lição que eu aprendi é: diga a ele o que você deseja que ele faça. Porque depois a gente fala assim: Senhor, eu tô com problema A, B ou C,
a gente precisa dizer ao Senhor o que a gente espera dele. Então, Senhor, eu estou doente, por favor, me cura. Senhor, eu estou cercada de inimigos, então tenha misericórdia de mim e me livre. Senhor, eu estou presa no pecado, Pai, me liberta. E Davi, quando ele apresenta os seus problemas a Deus, ele prossegue dizendo: Senhor, me salva, me livra, me socorre. Tem 2 salmos que relatam bem isso, que é o Salmo 6, versículo 2 ao 4, e o Salmo 17, do 8 ao 9. Mas há outros exemplos também que fogem do salmista Davi, e é um exemplo do Novo Testamento, onde o cego de Jericó, ele faz a oração dessa forma, ele apresenta o seu problema a Deus, a Jesus, e ele diz o que espera que o Senhor Jesus faça. E aí o cego de Jericó, ele está em Lucas 18, dos versículos 41 e 42 tem melhor essa parte. Jesus está passando por ele e ele grita pela atenção de Jesus. E o mestre então pergunta: o que quer que eu te faça? É óbvio que Jesus sabia, mas ele queria ouvir da voz do homem qual o desejo de escape dele diante daquele problema. E ele, que era cego, ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus, de forma simples e objetiva, disse: veja. Parece surreal, né? É tão complexo para nós, sendo algo assim realizado de uma forma tão sutil pelo nosso Senhor. E é assim que ele age. Quando não temos como fazer, quando para nós é impossível, é aí que ele manifesta a sua glória e o seu poder. Uma terceira lição que eu aprendi é: aguarde Deus agir. Essa eu acho que é uma das etapas mais difíceis desse processo, que é o esperar. Simples assim, sem interferir, sem querer dar um jeitinho, sem querer tirar da mão de Deus só porque a gente acha que está demorando. Lembrando que o nosso tempo, ele não é o mesmo tempo de Deus, os nossos meios não são os mesmos meios dele. Então, ou a gente entrega e confia que ele vai fazer o melhor, ou nem perde tempo, já dá seus pulos e já quebra a cara logo. Porque quando a gente toma a frente de Deus, é isso que acontece. A gente erra, se machuca, quebra a cara e ainda arca com as consequências desse ato. O salmista Davi, ele conta os seus problemas a Deus, ele pede livramento, ele pede salvação e depois ele diz: esperei no Senhor. Ou ele diz: confiei no Senhor, parecia que demorava, mas eu confiei e ele me ouviu. E aí eu quero deixar o salmo para você, que é o Salmo 62, do versículo 1 ao 5, que relata bem esse momento. E outros casos na Bíblia, onde eles esperam a ação do Senhor, onde eles aguardam pela intervenção de Deus, a gente encontra em Daniel. Daniel, capítulo 3, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo conhece a história deles, né? Eles não quiseram se prostrar diante dos deuses que o rei Nabucodonosor ordenou que se prostrassem, e então eles foram lançados numa fornalha de fogo, confiando e declarando que o Deus que eles serviam poderia livrá-los. E os soldados que foram lançar esses homens na fornalha, eles morreram consumidos pelo calor do fogo só de se aproximarem da fornalha para jogar esses homens lá dentro. Tamanho aquecimento da fornalha, devido à fúria que o rei Nabucodonosor ele sentiu e pediu para que fizessem. Então ele mandou que aquecesse ainda mais aquela fornalha de fogo ardente, ao ponto de que não precisava nem mesmo estar dentro da fornalha para ser consumido por ela. E enquanto os soldados que foram lançar esses homens dentro da fornalha foram mortos pelo fogo, foram consumidos pelo fogo, o rei Nabucodonosor, ele olha para dentro da fornalha e ele vê que não estavam mais 3, mas agora 4 homens lá dentro. E não tinha nesses 4 homens, nenhum sinal de queimado. Não tinha nenhum sinal de dor, de apreensão. Eles andavam dentro daquela fornalha. E isso é maravilhoso, né? Porque é algo impossível para nós. Como que os soldados
ao se aproximarem da fornalha, são consumidos e mortos pelo fogo, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão dentro daquela fornalha, surgem com mais um homem com eles e não demonstram nenhum tipo de aflição. E agora pensa, e se Sadraque, Mesaque e Abednego, ao invés de terem caminhado para a fornalha de fogo ardente, esperando uma intervenção do Senhor, eles decidissem intervir da forma deles. Eles decidissem fugir ou então lutar porque Deus ainda não os tinha livrado. Porque às vezes nós temos pressa, né? A gente fala, não, o Senhor, Ele pode me livrar. Eu tenho um exemplo, 3 metros até a fornalha. Então, até 2 metros, 2,5 metros, dá para eu esperar a intervenção de Deus, né? E se eles tivessem pensado dessa forma e ao chegar mais próximo da fornalha eles tivessem lutado com aqueles homens ou fugido, o que será que teria acontecido? Deus, Ele não agiria da forma que agiu. Afinal, a situação já não estaria mais na mão de Deus. Eles teriam entregue a solução nas mãos de Deus no início, mas teriam tomado de volta aquela situação, problema, e teriam resolvido da forma deles. E pode ser que eles não teriam se saído tão bem como se saíram ao aguardar e confiar na intervenção do Senhor. Saíram salvos dali, saíram sem nenhum tipo de ferimento, sem nenhum tipo de queimadura. E um outro exemplo que a gente tem também de aguardar a intervenção do Senhor sem interferir está também no livro de Daniel, no capítulo 6, onde Daniel ele é lançado na cova dos leões porque ele permaneceu com seu propósito de adoração a Deus em um momento em que o rei Dário havia assinado que ninguém poderia pedir nada a ninguém ou a nenhum outro Deus. Todas as petições deveriam ser feitas ao rei, diretamente ao rei. E isso foi um atentado feito de forma planejada contra a vida de Daniel. Mas Daniel, ele não se entregou a isso. Ele confiava no Deus que ele servia, ele entendia o seu propósito. Então, o que acontece? Daniel, ele foi pego orando, e esses homens que planejaram isso, imaginando que Davi ele não interromperia o seu relacionamento com Deus, já foram atrás do rei Dário, falar, Daniel tá lá, orando ao Deus dele, pedindo ao Deus dele, e o Senhor assinou que durante 30 dias não poderia ser pedido nada a nenhum Deus ou a nenhum homem, a não ser ao Senhor, rei Dário. E aí o que acontece? Tinha uma cova com leões famintos, e Daniel ele foi jogado lá na cova. E o que aconteceu? Nada acontece. É tipo um momento icônico, né? Se fosse um desenho animado, com certeza teria um diálogo assim entre Daniel e os leões, né? Daniel cai ali naquela cova e o leão fala, opa, bom, Daniel, bom. Leão, nossa, eu tô com uma fome. E aí Daniel, fica tranquilo, Deus proverá. E brincadeiras à parte, né, com exceção do diálogo, que foi uma coisa que eu inventei para ilustrar, foi isso que aconteceu. Daniel, ele saiu ileso e os leões tiveram depois o seu alimento. Mas e se Daniel intervisse? E se Daniel ele tentasse dar um jeitinho, como será que seria o desfecho dessa história? Lembrando que se ele intervisse, já não seria mais Deus realizando algo. Seria ele, Daniel, realizando algo da forma que ele achasse que seria melhor e tendo um desfecho totalmente diferente, muito provavelmente não seria bom. E então, a lição que fica, né, nessa lição 3, de aguardar a ação de Deus, é que não importa o problema ou a dificuldade, se você colocou nas mãos de Deus, confia, espera, Ele vai agir no tempo dele. E essa ação, ela vai ser de uma forma tão sobrenatural que você vai ficar assim, tipo,
de boca aberta. Tamanha a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E a última lição que eu aprendi foi: seja grato. Davi, ele apresenta a Deus os seus problemas e diz o que ele deseja que o Senhor faça. Ele confia, ele espera no Senhor. E quando a sua oração é respondida, ele louva o Senhor e ainda estimula o povo a agradecer a Deus e a adorá-lo pelos livramentos recebidos, pela proteção e pela salvação. E aí eu deixo para vocês os trechos que estão em Salmos 7, versículo 17, Salmos 13, versículo 6, Salmos 21, do 1 ao 4, e Salmos 28, do 6 ao 7. E além do salmista Davi, tem um texto de gratidão a Deus, a Jesus, mais especificamente, que está em Lucas 17, do capítulo 15 ao 19, onde relata um momento de gratidão de um daqueles 10 leprosos que foi curado pelo Senhor Jesus. Então, nesse livro, nesse capítulo, né, de Lucas, a gente vê que quando Jesus ele cura os 10 leprosos, apenas um deles volta para agradecer e adorar o Senhor. E este por ter um coração grato, ele recebe algo a mais de Jesus. No versículo 19, Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E nessa passagem, 10 pessoas pedem cura e Jesus dá. Era o que eles queriam e tá tudo bem, tudo certo. Jesus respondeu conforme desejava o coração deles. Mas aquele homem que tinha um coração de gratidão ao Senhor Jesus e que reconheceu que toda a glória da sua cura deveria ser dada a Cristo, ele voltou, agradeceu e ele recebeu uma bênção ainda maior, a salvação de sua alma. E reparem que esse homem, ele nem pediu para ser salvo, mas Jesus o amou e se compadeceu dele. Viu nele gratidão e viu nele humildade. E o que o Senhor Jesus vê quando olha para mim ou quando olha para você? Qual a nossa postura quando recebemos a provisão de Deus? Nós voltamos para agradecer? Ou o nosso orgulho ele nos cega ao ponto de acharmos que alcançamos porque fizemos e acontecemos, porque é um mérito nosso? A gente estimula as pessoas que estão ao nosso redor a adorar e a agradecer a Deus por aquilo que recebemos? Ou a gente guarda isso no nosso coração? Fui eu que recebi, tá bom, obrigada Jesus. Eu não compartilho com os meus irmãos, eu não celebro com os meus irmãos a minha vitória, eu não celebro com os meus irmãos a vitória deles em adoração ao nosso Deus. Um coração quebrantado, humilde e dependente de Deus, ele nos direciona a um Senhor misericordioso, bondoso e que deseja nos dar muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Amém? Deus os abençoe.